Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Fisicando Oficial aqui no YouTube e começando essa série de vídeos a respeito de eletricidade. Muito foi pedido aqui no canal, então agora vamos começar essa playlist aí na marca para a gente falar sobre tudo a respeito de eletricidade. Primeira coisa, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para que toda vez que eu posto esse conteúdo, você receber aí a notificação. Tá gostando? Dá o like, comenta que me ajuda muito para eu continuar gerando esse conteúdo. Então foi muito pedido, então vamos lá agora ao que importa, eletricidade, essa nova playlist para você. Vamos que vamos, mas antes a tradicional vinheta. Solta a vinheta. Vamos que vamos, galera, falar a respeito de eletroestática. Já fiz o nosso quadrinho aqui, tá show de bola. Lincoln, como que eu vou acompanhar essas aulas? Gente, caderno, caneta, você vai copiar, né? Dá um pause, copia um pouquinho esse texto aí para você ir acompanhar a minha explicação junto com as suas anotações, que são as anotações que estão na tela. Ou você pode printar, eu vou sumir aqui rapidinho para você printar, né? Aí você pode printar a tela ou dar um pause aí no vídeo agora e copiar, beleza? Então, vamos lá. De posse das suas anotações, nós vamos começar a estudar. Galera, eu vou falar sobre eletricidade, mas a eletricidade é dividida em duas grandes áreas. A primeira área chama-se eletroestática. Lincoln, o que é eletroestática? Eu defini aqui, gente. Eletroestática será o estudo das cargas elétricas em repouso. Então, nesse primeiro momento, nós vamos estudar as cargas elétricas em repouso, beleza? Vamos estudar o que, Lincoln? As cargas elétricas em repouso. Então, eletroestática, nesse primeiro momento, será o estudo das cargas elétricas em repouso, beleza? Para começar a eletroestática, eu preciso ir um pouco mais a fundo, né? Eu vou te perguntar o que é matéria. Você sabe o que é matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Se tem massa e ocupa lugar no espaço, nós classificamos como matéria. Por exemplo, essa caneta, ela tem massa? Tem. Ela ocupa lugar no espaço? Sim, então ela é matéria. Show de bola? Seu caderno, nesse momento, ele tem massa? Tem. Ele ocupa lugar no espaço? Sim, então ele é classificado como matéria. Tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, nós chamamos de matéria. Então, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Tudo que é matéria é constituído por milhões e milhões e milhões de átomos. Então, tudo que é matéria é constituído por milhões e milhões e milhões de átomos. E vamos representar um átomo nesse formato aqui. Isso é um átomo. O que é um átomo? Né, gente? É uma porção pequena de matéria. Então, isso aqui é um átomo. Lincoln, esse átomo ele é dividido em duas partes, tudo bem? Sim. Quais são as partes que o átomo é dividido? Olha, um átomo ele tem essa parte principal aqui, que é o núcleo, tudo bem? É como se fosse um sistema solar, né? Esse modelo atômico é como se fosse um sistema solar. Você tem um núcleo e ao redor dele você tem os elétrons orbitando, como se o núcleo fosse o Sol e os elétrons orbitando em torno dele fossem os planetas. Tanto que esse modelo atômico é conhecido como modelo atômico que se assemelha a um sistema solar. Ah, é? É. Então, no núcleo então o átomo vai ser dividido em duas partes. Uma é o núcleo do átomo e a outra é a eletrosfera. Tudo bem? Dentro do núcleo do átomo, nós temos algumas partículas. Por exemplo, dentro do núcleo, eu tenho os prótons, que eu representei das bolinhas azuis. Lincoln, os prótons são partículas que estão dentro do átomo, correto? Corretíssimo. Os prótons são partículas que estão dentro do núcleo do átomo. Dentro do núcleo do átomo, nós temos mais qual partícula? Nós temos os nêutrons. Então, o átomo ele é dividido em duas partes, o núcleo e a eletrosfera. No núcleo, nós temos duas partículas. Quais são as partículas dentro do núcleo? Nós temos os prótons e nós temos os nêutrons. Então, prótons e nêutrons são as partículas que estão dentro do núcleo atômico.
E orbitando em torno do núcleo, nós temos a famosa eletrosfera, que é onde os elétrons ficam orbitando. Ah, entendi, Lincoln. Então vamos lá, vamos ver se eu captei. Nós temos o átomo, ele é dividido em duas partes. Uma é o núcleo e outra é a eletrosfera. Dentro do núcleo eu tenho duas partículas. Quais são? Os prótons e os nêutrons. E na eletrosfera, orbitando em torno do núcleo, nós teremos os elétrons. Tudo bem? Então, essas são as partículas dentro do átomo, tá? Núcleo, nós temos os prótons e nêutrons, e na eletrosfera, orbitando em torno do núcleo, nós teremos os elétrons. Guardou no teu coração? Guardei, é uma informação importantíssima. Então, tudo bem. Gente, cada partícula dessa teve um sinal associado à sua carga elétrica, tá bom? É um sinal convencionado. Como assim convencionado? Não há prova matemática de como chegaram a esse sinal, foi só uma convenção, tudo bem? Então, os prótons, toda vez que eu calcular a carga elétrica de um próton ou mais prótons, os prótons eles terão o sinal de mais associado à sua carga elétrica. Prótons, positivo. Qual é o sinal associado aos prótons, a carga elétrica dos prótons? O sinal de positivo. Seja sempre positivo como um próton. Ah, é? Seja sempre positivo como um próton, porque os prótons têm carga elétrica com o sinal positivo. Os nêutrons, o nome já diz, né? Eles são neutros. Os nêutrons, o nome já diz, eles são neutros, então eles não têm carga elétrica. A carga elétrica deles é zero. Tudo bem? Se eles não têm carga elétrica dele é zero. Já os elétrons, o sinal associado à sua carga elétrica vai ser o sinal de menos negativo. Então, não siga sua vida como um elétron sendo negativo. Siga sua vida como um próton, seja sempre positivo. Tudo bem? Então, os prótons têm o sinal de mais associados à sua carga elétrica. Os nêutrons, a carga é zero. E os elétrons, a carga elétrica é negativa. Então guarda isso no teu coração. Recapitulando, o átomo tem duas partes. Quais são? O núcleo e a eletrosfera. No núcleo temos duas partículas, os prótons e os nêutrons. Já na eletrosfera temos os elétrons. Os sinais associados para essas partículas são prótons, o sinal associado é o sinal de mais. Nêutrons, não tem carga elétrica, então os nêutrons, o nome já diz, são neutros, carga elétrica zero. E os elétrons têm um sinal associado de negativo. Guardou no teu coração? Lincoln, guardei, tá bem legal isso aí. Agora eu quero te dizer uma coisa. Imagine o seguinte, que eu vou pegar um prótonzinho, um único prótonzinho, e quero medir a carga elétrica desse único próton. Tá bom? Eu vou pegar um prótonzinho e eu quero medir a carga elétrica desse único próton. Quanto vai ser a carga elétrica de um próton? Lincoln, a carga elétrica de um próton é mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. A carga elétrica de um único próton sozinho é de mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Gente, coulombs, aqui ó, CC, coulombs. É a unidade de medida de carga elétrica. Sempre que formos medir carga elétrica, vamos medir em coulombs. Tudo bem? Então, qual é a carga elétrica de um próton? Decore esse número. É positivo, é mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, a carga elétrica de um próton é mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Guarda no teu coração. Lincoln, qual é a carga elétrica de um nêutron? Não tem carga elétrica. Se não tem carga elétrica, galera, então zero. Show de bola? Agora, olha que curioso. A carga elétrica de um elétron, peguei um elétron e quero medir a carga elétrica só desse elétronzinho. Quanto que vai dar? A carga elétrica de um elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E a mesma carga numericamente do próton, não é? É, porque o próton e o elétron têm a mesma carga elétrica em valor. O que muda é o sinal. Se eu tenho um próton, a carga elétrica é mais
1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E se eu tenho um elétron, a carga elétrica de um elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Olha que legal. Esse valor é chamado carga elementar. O que é a carga elementar? É a carga elétrica de um próton ou de um elétron. Nós chamamos da letrinha E. O que é a letrinha E? É a carga elementar. E o que seria a carga elementar, Lincoln? Seria a carga elétrica de um próton ou um elétron. E qual é esse valor? Se for próton mais, se for elétron menos. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Tudo bem? Então, a carga elementar é a carga para um próton ou um elétron. Esse valor eu tenho que guardar no coração. A questão pode me fornecer ou não, mas você, aluno aqui do canal Fisicano Oficial, vai guardar isso no coração, não vai esquecer. Que a carga elementar é o quê? É a carga de um próton ou de um elétron e o valor dela é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, se for próton mais, se for elétron menos. Show de bola? Agora, deixa eu te contar uma coisa. Caso eu queira, deixa eu me colocar aqui, me jogar um pouquinho para cá. Só um pouquinho para você conseguir ver aqui o restante do quadro. Tá show! Caso eu queira, porventura, saber o que um corpo precisa, qual é o pré-requisito para um corpo estar eletricamente carregado. O que um corpo precisa ter para ele estar carregado? Ó, vou te dar uma dica. Digamos que eu tenho um corpo e que esse corpo ele tem, aqui eu vou fazer aqui no canto, um próton e um elétron. Qual é a carga elétrica total desse corpo que tem somente um próton e somente um elétron? Lincoln, se ele tem somente um próton e somente um elétron, vou somar a carga total dele. Qual é a carga de um próton? Ah, Lincoln, é mais 1,6 vezes 10 a 19, a menos 19 coulombs. Essa é a carga de um próton. E de um elétron, Lincoln, quanto que é? É menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então a carga total dele vai ser essa soma. Mais 1,6 vezes 10 a menos 19, mais com menos, menos. Então isso aqui, o resultado vai ser zero. Ou seja, um corpo que tem um próton e um elétron, a carga elétrica dele vale zero. Um corpo que tem somente um próton e um elétron, a carga elétrica total desse corpo é zero. Nós dizemos que ele está eletricamente neutro. Então pensa comigo, se o corpo tiver dois prótons e dois elétrons, qual vai ser a carga dele? E Lincoln, com dois prótons e dois elétrons, a carga total também será zero. 3 prótons e 3 elétrons, qual vai ser a carga elétrica desse corpo? Também será zero. 10 prótons e 10 elétrons, qual será a carga desse corpo? Também será zero. Então percebemos que toda vez que um corpo tiver a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, esse corpo estará eletricamente neutro. A carga dele será zero. Então eu escrevi aqui, olha que legal. Para um corpo estar eletrizado, é necessário que exista um desequilíbrio na quantidade de prótons e elétrons. Galera, pense numa balança. Aqui tem prótons e aqui tem elétrons, tudo bem? Aqui tem prótons e aqui tem elétrons. Se essa balança estiver equilibrada, tiver a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, nós dizemos que a carga dele é zero. Ele está eletricamente neutro. Agora, se essa balança desequilibrar, ele está eletrizado. Um corpo só vai estar eletrizado se ele tiver a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Caso contrário, esse corpo ele não estará eletrizado. Deu para entender? Lincoln, então o corpo só está eletrizado se tem um desequilíbrio na quantidade de prótons e elétrons. Exatamente isso. Mesma quantidade de prótons e elétrons, ele está neutro. Fiz uma tabelinha aqui, ó. Se um corpo tem P igual a E, é a mesma quantidade de prótons e elétrons, esse corpo está eletricamente neutro. Ou seja, a carga dele é igual a zero. Lincoln, e se tiver um desequilíbrio? Ele tiver mais prótons do que elétrons? E Lincoln tem um desequilíbrio. Então ele está eletrizado. Ele está eletricamente carregado.
ele vai estar eletricamente carregado de que maneira? Positiva ou negativa? Toda vez que um corpo tem mais prótons que elétrons, ele está eletricamente, como o próton é positivo, eletricamente positivo. Ou seja, a carga elétrica dele será maior do que zero. Show de bola? Lincoln, e se for o contrário, ele tiver mais elétrons do que prótons? Se ele tiver mais elétrons do que prótons, esse corpo está eletrizado. Aqui, ó, mais elétrons que prótons. Ele vai estar eletrizado de maneira negativa. A carga será menor que zero. E Lincoln, acho que eu entendi agora. Então, para um corpo estar eletrizado, é necessário que exista um desequilíbrio na quantidade de prótons e elétrons. Se tiver a mesma quantidade de prótons e elétrons, ele está neutro. Se tem mais prótons que elétrons, ele está positivo. Se tem mais elétrons que prótons, ele está negativo. Show de bola? Então, galera, a gente teve a nossa primeira aula aí de eletrostática. Espero muito que você tenha entendido. Dá uma copiada e continue acompanhando a playlist. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho e dar um comentário aí para a gente saber que você está gostando desse conteúdo, para a gente continuar produzindo cada vez mais esse conteúdo e dar continuidade à nossa playlist, beleza? Um forte abraço, um beijo no coração.